oceânica feita a 100 metros de profundidade. É uma regra que atende ao bom senso. Não misture água com eletricidade. Pode ser fatal. Mas há uma rara estirpe de especialistas que ousa nadar contra a corrente e executa um trabalho que a maioria considera absurdo. Mergulhadores, soldadores, prosperam nos perigos das profundezas, onde a visibilidade pode ser nula e o risco de morte é constante. Por quê? Para fazer a solda perfeita. You're underwater and playing with electricity. It doesn't seem like a good combination, but it works quite well. Durante os últimos 30 anos, o oceano tornou-se um vasto campo de trabalho para as indústrias de energia e comunicações. This encompasses everything from pipelines, to platforms, to subsea wells, to inspection, repair and maintenance. We're working in water depths up to 10,000 feet. A Global Industries é líder em construção em alto mar, engenharia e suporte para as indústrias de petróleo e gás em todo o mundo. Para atender a demanda, ela exige que suas equipes de soldagem passem por anos de treinamento especializado em todos os tipos de ambiente em alto mar. We're here at our Research and Development Training Center here in New Iberia, Louisiana. We're dressing out our diver now, getting ready to get into the tank and do some training, do some welding. Há duas formas básicas de soldagem submarina: solda molhada e solda seca. A soldagem molhada é mais comum. Pode ser por eletrodo revestido ou por arco elétrico e é executada por um soldador em traje de mergulho. O eletrodo à prova d'água é inserido em um instrumento de borracha eletricamente carregado. Quando se forma, o arco elétrico atua como se estivesse em terra, já que a água também é condutora. O revestimento à prova d'água do eletrodo protege a solda da contaminação pela água. Pode acreditar, as luvas de borracha são as únicas coisas que protegem o mergulhador de um choque elétrico. If you have a hole in that glove, then you grab a hold of that live stinger and that will give you a real good one and you'll taste your fillings in your mouth. Felizmente, a possibilidade de um choque fatal é pequena, porque o equipamento de soldagem opera em corrente contínua, muito menos perigosa do que a corrente alternada presente nas casas. Calm check. Para colocar o traje completo, o mergulhador conta com 2 auxiliares que conferem e testam todos os equipamentos, inclusive o capacete. Além de fornecer ar para o mergulhador respirar, o capacete também serve como máscara de solda, protegendo os olhos do soldador da luz intensa. Right here we have the lens plate, the face lens that a diver will flip down when he's ready to start welding. He'll flip it up when he's finished welding and take a look and see what he's doing. Após se vestir, o mergulhador entra cuidadosamente na água e vai para o fundo do tanque. Depois que o soldador põe o capacete, ele fica em constante comunicação com a sala de controle através de links de áudio e vídeo. Com check 1, 2, 3. How do you got me, John? 156, loud and clear. All right, set up the weld. O aluno, além de aprender a formar e manter o arco, precisa ser capaz de conectar e desativar todo o seu equipamento, inclusive o eletrodo. Ao entrar na água, os equipamentos são preparados, mas ainda estão frios, pois a sala de controle ainda não ligou a eletricidade. Quando o mergulhador está pronto, ele pede que a corrente seja ligada. Como todo soldador em terra, o mergulhador precisa ser muito concentrado e estável. You're going to have a lot of things that can interfere with what you're doing when you're welding. Just the surge of the ocean can push you around. Some divers like to actually put their hands up, hold the rod itself because it gives you a lot of feel on it. If you just have the rod in your back, way back here from where you're working, you don't have the feel that you need.
Até os peixes podem distrair e se tornar obstáculos perigosos. Barracuda like to watch. It's a giant fish. It looks like a torpedo with nasty teeth that stick out everywhere, and they like just to kind of hover over your shoulder to see what you're doing all the time. And you're just kind of like, what's but they're just doing their own thing. Mas, às vezes, o trabalho obriga o mergulhador a descer a grandes profundidades e lá ficar durante dias e até semanas. Isso se chama mergulho de saturação e exige muita coragem. Também é necessária uma sofisticada tecnologia de soldagem seca submarina. The difference between wet and dry underwater welding, the dry underwater weld will require a habitat. A habitat is lowered down and put in place on the member or on the pipeline that's going to be repaired. Once it's installed, they seal it, and then they actually put the air down to it and pump all the water out of it. This allows that piece to be basically dry now. And so the divers can go down and they'll actually climb up inside the habitat, remove their helmets, and actually be able to go to work and weld that particular item in the dry. Mergulhadores de soldagem seca trabalham em duplas, em turnos de 6 a 8 horas. No fim do turno, retornam à superfície em um sino de imersão. Depois entram em um segundo habitat mantido no navio. Dentro deles, os mergulhadores irão comer, dormir e descansar antes de retornar ao oceano. O sino de imersão e o habitat no navio mantêm a mesma pressão, como se os mergulhadores estivessem a 300 metros de profundidade. Esse é o único meio prático e eficiente para que seus corpos permaneçam adaptados a altas pressões. Caso contrário, os mergulhadores podem sofrer da doença de descompressão ou outros problemas, inclusive a morte. Para prepará-los para tais condições, a Global Industries construiu um inédito simulador submarino. This facility that you see behind me right here, it's really the only one of its kind in the United States. We call this the dry pot. We can carry out dry welding scenarios down to 1,000 feet. Uma câmara hiperbárica simula as altas pressões que o corpo humano deve suportar trabalhando a grandes profundidades. À semelhança de um astronauta, o aprendiz passará mais de uma semana vivendo nesse ambiente simulado, e o espaço é apertado. It's very, very cramped inside. There's a place for everything to go, and you have to be sure that you put everything in its place before you go and start doing things, because there are a lot of things that can bite you in there. Diferente da solda molhada, a seca permite ir além da soldagem por eletrodo nesse ambiente apertado. I'm standing right in front of the entrance to the dry pot hatch. Royce is doing gas tungsten arc welding. It's also known as TIG welding, which is an old word for tungsten inner gas. Quando o treinamento acaba, o aprendiz entra na câmara de descompressão para lentamente adequar seu corpo à pressão normal da atmosfera. E embora até esses loucos por adrenalina precisem descansar, alguns soldadores nunca tiram folga. Claro, eles são robôs.